Hoje eu quero falar contigo sobre como que a cultura Red Pill ela tá deixando os homens mais fracos, ainda que tá, beleza, tem uma coisinha que ajuda, que eu não sou aqui anti-Red Pill, porra nenhuma, sei lá, não é uma questão de ser anti ou a favor e tal, mas no frigir dos ovos é uma cultura que tá deixando os homens mais fracos e a cultura Red Pill ela é quase às vezes um feminismo ao contrário. O men's going on their own way, né? O MGTOW, esses negócios. Deixa mais fraco. E, em geral, qual é a história do movimento Red Pill? Antes a gente precisa entender o seguinte. Dentro do homem, cara, se a gente for analisar junguianamente, e é isso que eu trago, inclusive, no Manual do Homem de Pelúcia, que está aqui embaixo, esse vídeo aqui, ele vai te conduzir, de algum modo, a entender um pouco mais essa aula que eu tenho ali, mas eu pretendo esgotar esse assunto o suficiente aqui nesse vídeo, então fica tranquilo, não vai ser um pitch de venda isso aqui, que é o seguinte, dentro do homem existe um outro feminino, digamos assim. É como se tivesse uma mulher dentro da cabeça, dentro da psique do homem, e dentro da mulher tem um homem dentro da cabeça, que é inaugurado, né, pelas imagens das mulheres da nossa vida. Vai ser sobretudo a mãe, depois os relacionamentos, enfim, as mulheres que fizeram parte. E falando assim de um modo mais simples, é quase como se esse lado nosso ele fosse responsável pelas características um pouco mais femininas, sobre o domínio das emoções, sobre a criatividade, sobre a criação, né, no final, a criatividade nossa ótica de criar coisas, de sensibilidade, de sentir as coisas, do tato, da delicadeza, coisas que às vezes são muito essenciais, ou quando a gente está numa crise emocional, a gente não quebra, porque tem muito homem que é muito machão, mas quando está diante de uma questão afetiva, ele vira uma cadelinha emocional, né? É até esse o meu grande promessa ali do Manual do Homem de Pelúcia, né? Para de ser uma cadelinha emocional. Então, é um lugar que tem o afeto, que tem a imaginação, que é onde aparece até às vezes o sentido da vida, as reflexões mais espirituais, digamos assim, até a receptividade, de ser mais receptivo e assim por diante. Quando isso aqui está mal integrado, quando isso aqui está mal resolvido no cara, começa a aparecer um negócio que a gente chama de projeção. Então, ao invés de me relacionar com isso como se fosse uma coisa dentro de mim, eu jogo para fora. Eu jogo para fora onde? Nas mulheres ao meu redor, na minha namorada, nas gatinhas, as tchutchuquinhas que eu estou olhando, que eu estou, enfim, me relacionando. E essa mulher, ela vira uma tela de projeção dessas coisas de mim, do lado de dentro. E aí acaba que eu não me relaciono com essa mulher, mas eu me relaciono com essa ânima dentro de mim. Por isso que, às vezes, vai ser muito comum uma mulher que tem problema com ânimo se relacionar com um homem que tem problema com ânima. Por exemplo, um homem muito fraco, muito frajola, muito frágil, muito melindroso, se relaciona com uma mulher muito prática, muito pra frentex, assim e tal. Ou, às vezes, até uma mulher muito resolutiva pode... Tem aquele homem também que eu falo num outro vídeo, né? O homem da caneta versus o homem da espada, né? Aquele homem muito broto também. Tá? Também um cara que às vezes não tem essa ânima bem elaborada, bem integrada ali. E aí o sujeito ele passa a se relacionar com a mulher como se ela fosse ou uma deusa, né? Ou seja, eu idealizo ela de algum modo, ou como uma bruxa, nossa, ela tá me perseguindo e tal, e aí o cara, né? Como se ela tivesse poderes mágicos e o cara fica super afetado e assim por diante. Ou até como um prêmio, ver a mulher como uma transação, um prêmio de uma conquista, alguma coisa nesse sentido. Não é só achar ela bonita ou não, mas no final das contas, tu acaba sendo governado por uma imagem interna, sem saber. E aí sim, é por isso que eu digo, tu vira uma cadelinha, porque você, cara, eu não sei direito, tem alguma coisa que tá me tensionando, que tá me jogando para lá e para cá, e eu não sei muito bem. Onde é que entra o movimento Red Pill? O movimento Red Pill ele surge como um antídoto para esse cara que teve a projeção dele meio que estilhaçada. É um cara que idealizou, daí ele foi rejeitado, ou ele foi traído, ou ele foi ignorado, e aquilo não foi um mero evento, porque afinal a gente pode ser traído, ignorado, humilhado, faz parte da vida adulta, cara. Às vezes a gente é humilhado, às vezes a gente é traído, às vezes a gente é ignorado, tá tudo bem. Mas aquilo pegou o cara num lugar que não foi só isso, aquilo meio que foi uma humilhação, uma imagem interna dele, aquilo é uma ferida que não é só assim, ela me deixou. Não, é quase como se, cara, o feminino inteiro me deixou, me abandonou aqui. A resposta madura de um sujeito
tranquilo, de um sujeito adulto, seria, cara, o que aconteceu aqui, cara? Por que esse negócio me pegou tanto? Por que isso aqui me feriu de tal modo, né? O que em mim é preciso, o que em mim está faltando para que eu me torne uma pessoa madura, menos afetada, assim? Não. A resposta Red Pill típica é, né, que mulher é assim. Não, isso todas fazem isso. Não, você não deve confiar em mulheres. Elas querem controlar a gente e tal. Opa! Ao invés de integrar, isso congela, digamos assim, essa ânima. Esse é um problema. E olha o que acontece. Aparece um senso de coletivo, né, de homens frustrados que juntos, talvez orientados por um guru muito sabido e que tem o script mágico para lidar com tudo isso, se associam a fim de ter o seu muro de lamentações e de corações partidos e falar mal desse inimigo comum, que são as mulheres. Isso é muito parecido com ativistas feministas, extremamente parecido. Ao invés do sujeito, então, trazer essa projeção para dentro, ao invés do sujeito resolver isso como uma demanda interna, ele muda, digamos, o enquadramento do ser mulher, desse bicho mulher. Eu troco essa coisa viva por um conceito defensivo, no final das contas. Tipo assim, cara, em termos de psicologia, eu desinvisto, antes, aquilo que eu investia no objeto, uma libido, agora eu reinvisto isso num sistema, em regras, em métricas, em valor sexual de mercado, né? Em scripts, em psicologia feminina. É como se eu dissesse assim, olha, se eu transformar as mulheres, numa categoria previsível, eu não preciso mais arriscar o meu coração. O que isso nos mostra? Que o Red Pill é um grande num cagão. Ele tem medo de ter o coração partido de novo. Só isso. Nada mais do que isso. É um tremendo de um medroso. Que ao invés de eu me relacionar com aquilo que é imprevisível, com a pessoa, portanto, que está do outro lado, eu enquadro dentro de um esquema de previsibilidade, dentro de um sistema. E aí, ao invés de eu procurar amadurecer, de eu procurar me individuar, eu viro um cínico. É meio que uma adaptação da psique cínica. Eu viro um cínico. E essa merda aí mesmo. É da natureza feminina fazer isso com a gente. Só que... Porra, entrou uns cílios no meu olho aqui, velho. Só que assim, ó. Ao invés... O sujeito que antes projetava a mulher ali como uma deusa, e por isso que ela teve tanto poder sobre eles, por que essa mulher te estragou tanto assim? Porque tu colocou nela, tu investiu ela desse poder tamanho, porque tu estava projetando nela alguma coisa tua. Porque ninguém tem tanto poder sobre nós assim, mas é que essa pessoa é tóxica. Puta que te pariu. Porra. Agora que ela era uma deusa, uma musa, agora ela não é mais. Agora ela é tipo uma mulher hidra, ela é tipo uma invencível e ameaçadora. A gente precisa pensar em esquemas e sistemas para nos proteger dessa mulher. É uma mulher sistema, é uma mulher como força da natureza, que sempre vence, que sempre manipula, que sempre toma conta, que sempre controla. Isso é uma inflação do arquétipo. E aí a gente vê um tremendo problema, porque o feminino ele vira quase como um princípio cósmico, que fornece poderes para as mulheres e nós, homens, precisamos dar um jeito de nos proteger disso aqui. Caramba. Aí a gente tem um grande problema, porque eu vou passar a vida, então, me defendendo disso aqui. Cara, eu sei que esse vídeo, quando eu falo esse tipo de coisa, ele vai fazer muito sentido para quem não é Red Pill. Porque se um Red Pill ouve isso aqui, ele tá tão nesse mecanismo de defesa, de querer se proteger, de estar tão machucado, que ele ouve isso e ele fala assim, não, esse cara ele tá no time delas. Né? Nossa, esse aí foi infectado pela ideologia feminina, ou ele não sabe como é que é a coisa de verdade. Meu Deus do céu. Porque é assim, né? É gozado. Né? Às vezes a pessoa ela tá tão com medo, ela tá tão... No final das contas vira um servo, né? Para de viver a vida e vive como um servo dessa ideologia, um servo da própria imaginação, um servo dessa força invencível e ameaçadora que ele mesmo criou. O que é muito estranho. Porque aí, de algum modo, faz até mais sentido a visão... Na verdade, é isso, né? O Red Pill ele é mais maluco do que a visão feminista. Porque na visão feminista, a gente pode até ter uma certa revolta pelo macho da espécie humana ser mais forte e nós, mulheres, precisamos nos agrupar para poder vencer esse macho que é mais forte. Porque, de repente, 2 mulheres ou 3 mulheres conseguem vencer um macho
aqui, né? A gente consegue equiparar a força, o poder de matar que esse macho tem, 3 mulheres talvez se equivale, né, a isso com as mãos limpas, né? Até que faria muito sentido, né? A ideologia feminista ser muito a favor de porte de arma, porque aí não, né, deixa tudo certo. Então, o movimento Red Pill não traz liberdade, mas ele traz um medo de perda, um desejo de controle absurdo, um controle de narrativa. E o amor, ele vira, no final das contas, ele deixa de ser uma relação muito pessoal, ele deixa de ser um ser vulnerável, um sacrifício, uma história bonita, uma história... Não, eu passo a olhar para o outro através desse script, como uma posse, de repente. Não preciso possuir o outro, ou senão ela vai me possuir. E, cara, no final das contas, por que tu não volta a algumas casas e pensa assim, meu irmão, de repente isso tudo é uma projeção do caralho, porque eu fiquei afetadinho, eu fiquei que nem uma cadela aqui, porque alguém partiu meu coração, e eu decidi cair nisso. Ah, Diego, tu falou que o Red Pill, ele funciona. Como que ele funciona? Cara, ele funciona por um aspecto só. De fato, hoje existem muitos homens que não sabem colocar limites, que são extremamente passivos, que são extremamente educados para essa passividade afetiva, e aí eles vão dizer que são as mulheres que educam assim e tal, né, que é esse matriarcado, que é o cara que é muito people pleasing, fala, né, quer agradar os outros, carente, bonzinho. Tem outro vídeo aqui no canal, né, Psicologia do Homem Bonzinho, com baixa assertividade, com limites ruins. Parte do conteúdo Red Pill serve como remédio disso. Só que veja bem, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? O problema é que a dose acaba sendo demais, e aí isso acaba... Eu troco a dependência romântica, que seria o sujeito esse que é uma cadela, não... uma cadelinha, porra. Tem baixa assertividade, não sabe conversar, evita o conflito, não sabe dizer não, para uma dependência ideológica. É mais robusto, me protege mais a dependência ideológica, mas eu fico dependente daquilo. Eu saio do, eu preciso que ela me ame, entra a coisa de, eu preciso vencer o jogo. É o game, Diego. Diego, é o game. A gente tem que fazer um rapport aqui, aí chega com uma neg ali no cara, né, chega nela, pô, dá uma neg nela, tu tá com bafo aí e tal, e vai escalando até tu conseguir vencer o jogo. O grande mercado da sedução também está aqui dentro, né? Puxa, eu tento levar... Isso funciona para adolescente. Um adolescente lançar a mão disso aqui, porra, tá super aceitável. Agora um homem velho, barbudo, fazer uma coisa dessa, passou já a fase, né, meu amigo? Passou já a fase. Então, quando um homem ele não integra essa ânima, quando ele não entra por essa jornada de integração, puta, também que a psicologia junguiana, ela também é uma roda quadrada, mas eu uso isso aqui porque fica mais figurado contigo aqui, fica mais pedagógico. Quando não começa esse caminho de integração, de maturidade, no final das contas, acontece que eu não me relaciono com a realidade, mas eu estou sempre me relacionando com fantasmas da minha mente que eu jogo para a realidade, e aí eu não sei se é realidade ou se é a minha mente. E esse o sujeito fica confuso. Fica extremamente confuso e perdido, e sem princípio de orientação, então ferrou, certo? Principalmente na dimensão afetiva e conjugal aqui. Por isso que, beleza, aí a partir, agora então, né, eu te convido a dar uma olhada no manual do Homem de Pelúcia que tá aqui embaixo, tá? É um valor ridículo ali, tá bom? Dá uma conferida para parar de ser uma cadelinha emocional. Obrigado por ter ficado nesse vídeo até agora. Considera te inscrever no canal, se esse vídeo, né, se tu quer mais vídeos como esse, curte ele, se esse vídeo realmente te ajudou em alguma coisa. Comenta aí embaixo alguma coisa, vamos conversar, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, não faz nada que eu não faria. Tchau, tchau.